Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, vamos meditar mais um dia do nosso retiro quaresmal, esse ano de 2026. Estamos meditando, com a ajuda de Santo Afonso Maria de Ligório, o seu livro Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Hoje nós vamos meditar a consideração 26, que trata das penas do inferno. Com essa daqui, as considerações 26, 27 e 28, Santo Afonso vai tratar de alguns aspectos relacionados ao inferno. Hoje ele vai falar das penas, amanhã ele vai falar da eternidade do inferno e, por fim, ele vai falar dos remorsos do condenado. Então, me parece uma tríade que uma complementa a outra, mas um dia de cada vez, não é mesmo? Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 26. Das penas do inferno. E irão estes ao suplício eterno. Ponto 1. O pecador comete dois males quando peca. Aparta-se de Deus, o sumo bem, e se entrega às criaturas. Dois males fez meu povo. Abandonaram-me a mim, que sou fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. Em vista de o pecador se ter dado às criaturas com ofensa a Deus, será justamente atormentado no inferno por essas mesmas criaturas, pelo fogo e pelos demônios. Esta é a pena do sentido. Como, porém, sua maior culpa, na qual consiste a maldade do pecado, é a separação de Deus, o maior suplício do inferno é a pena do dano ou da privação da visão de Deus, perda irreparável. Consideremos, em primeiro lugar, a pena do sentido. É de fé que existe inferno. Hoje em dia, tem gente que acha que é uma invenção medieval, mas não. Né? O inferno existe e ele está bem cheio. Infelizmente, ele está bem cheio. No centro da Terra se encontra esse cárcere destinado ao castigo dos que se revoltaram contra Deus. Que é, pois, o inferno? O lugar de tormentos. Como chamou o mal rico, lugar de tormentos, onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado hão de ter o seu castigo próprio, e onde aquele sentido que mais tiver servido para ofender a Deus, veja bem, o lugar de tormentos onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado, todas as suas capacidades, hão de ter o seu castigo próprio, e onde aquele sentido que mais tiver servido para ofender a Deus, mais acentuadamente será atormentado. A vista padecerá o tormento das trevas. Digno de profunda compaixão seria o infeliz encerrado em tenebroso e acanhado calabouço, durante 40 ou 50 anos de sua vida. Pois o inferno é cárcere fechado por completo e escuro, onde nunca penetrará raio de sol nem qualquer outra luz. O fogo que aqui na terra ilumina não será luminoso no inferno. Voz do Senhor que despede chamas de fogo. Explica São Basílio que o Senhor separará do fogo a luz, de modo que estas chamas arderão sem iluminar. O que Santo Alberto Magno exprime mais brevemente nestes termos: separará do calor o resplendor. O fumo sairá dessa fogueira, fumo aqui no sentido de fumaça, né? O fumo sairá dessa fogueira e formará a espessa nuvem tenebrosa, que, como diz São Judas, cegará os olhos dos réprobos. Haverá ali apenas a claridade precisa para aumentar os tormentos. Uma sinistra claridade que permite ver a fealdade dos condenados e dos demônios, assim como o aspecto horrendo que estes tomarão
para causarem mais horror. O sentido do olfato padecerá o seu tormento próprio. Seria insuportável se nos metêssemos num quarto acanhado onde jazesse um cadáver em putrefação. O condenado deve ficar sempre entre milhões de réprobos, vivos para a pena, mas cadáveres hediondos quanto à pestilência que exalam. Disse São Boaventura que se o corpo de um condenado saísse do inferno, bastaria ele só para produzir uma infecção em consequência da qual morreriam todos os homens do mundo. E ainda há insensatos, que se atrevem a dizer: se for ao inferno, não irei sozinho. Infelizes. Quanto maior for o número de réprobos ali, tanto maiores serão os sofrimentos de cada um. Ali, diz Santo Tomás, a companhia de outros desgraçados não alivia. Antes aumenta a desventura geral. Muito mais sofrerão sem dúvida pela fetidez asquerosa, pelos gritos daquela multidão desesperada e pelo aperto em que se acharão amontoados e comprimidos os réprobos à semelhança de ovelhas em tempo de inverno. Ou como uvas esmagadas no lagar da cólera de Deus. E assim mesmo padecerão o tormento da imobilidade, da maneira como o condenado cair no inferno, assim há de permanecer imóvel, sem que lhe seja dado mudar de posição, nem mexer mão nem pé, enquanto Deus for Deus. O ouvido será atormentado com os contínuos gritos aflitivos daqueles pobres desesperados, e pelo barulho horroroso que sem cessar os demônios provocam. Quando desejamos dormir, é com maior desespero que ouvimos o contínuo gemido de um doente, o choro de uma criança ou o ladrar de um cão. Infelizes réprobos, que são obrigados a ouvir por toda a eternidade os gritos pavorosos de todos os condenados. A gula será castigada com a fome devoradora. Entretanto, não haverá ali nenhuma migalha de pão. O condenado sofrerá sede abrasadora que não se apagaria com toda a água do mar, mas não lhe será dada uma só gota. Uma só gota d'água pediu o rico avarento, e não a obteve, nem a obterá jamais. Vamos rezar juntos? Aqui tendes, Senhor, a vossos pés, que em tão pouco caso fez de vossa graça e dos vossos castigos. Desgraçado de mim, se vós, meu Senhor, não tivesseis tido misericórdia. Há muitos anos que já estaria naquela fornalha infecta, onde ardem tantos pecadores como eu. Ah, meu Redentor, como poderia eu no futuro pensar em vos ofender? Não, isto não acontecerá. Jesus, de minha vida, prefiro antes a morte. Já que me tirastes do lodaçal dos meus pecados e tão amorosamente me convidais a amar-vos, fazei que empregue agora todo o tempo em vos servir. Com quanto ardor desejariam os condenados um dia, uma hora desse tempo que a mim me concedeis. Que farei eu? Continuarei a malbaratá-lo em coisas que vos desagradem? Não, meu Jesus, não o permitais, pelos merecimentos de vosso preciosíssimo sangue que até agora me preservou do inferno. Amo-vos, soberano bem, e porque vos amo, pesa-me de vos ter ofendido. Proponho não tornar a ofender-vos, mas amar-vos sempre. Maria Santíssima, minha Rainha e minha Mãe, rogai a Jesus por mim, e alcançai-me os dons da perseverança e do divino amor. Ponto 2º. A pena do sentido que mais atormenta aos réprobos é o fogo do inferno, tormento do tato. O Senhor o mencionará especialmente no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mesmo neste mundo, o suplício do fogo é o mais terrível de todos. Entretanto, há tamanha diferença entre as chamas da terra e as do inferno, que, segundo afirma Santo Agostinho, em comparação daqueles, as nossas são como fogo pintado,
ou como se fossem de gelo, acrescenta São Vicente Ferrer. E a razão consiste em que o fogo terreal foi criado para utilidade nossa, ao passo que o do inferno foi criado expressamente para castigo. Muito diferentes são, diz Tertuliano, o fogo que se utiliza para uso do homem e o que serve para a justiça de Deus. A indignação de Deus é que acende essas chamas de vingança, e por isso Isaías chama espírito de ardor ao fogo do inferno. O réprobo estará dentro dessas chamas, envolvido por elas, como um pedaço de lenha numa fornalha. Terá um abismo de fogo debaixo de seus pés, imensas massas de fogo sobre sua cabeça e ao derredor de si. Quando vir apalpar ou respirar, o fogo há de respirar, apalpar e ver. Estará submergido em fogo como peixe em água. E essas chamas não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nele, em suas próprias entranhas, para atormentá-las. Todo o corpo será pura chama. Arderá o coração no peito, as vísceras no ventre, o cérebro na cabeça, nas veias o sangue, a medula nos ossos. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente. Há pessoas que não suportam o ardor de um solo aquecido pelos raios do sol, que sofrem ao estar junto a um braseiro num quarto fechado, que não resistem à chama de uma lâmpada e, contudo, não temem este fogo devorador, como lhe chama Isaías. Assim como uma fera devora um tenro cordeirinho, assim as chamas do inferno devorarão o condenado. Devorá-lo-ão sem o fazer morrer. Continua, pois, insensato, diz São Pedro Damião, dirigindo-se ao voluptuoso. Continua a satisfazer tua carne, e virá um dia em que tuas impurezas se converterão em ardente pez dentro de tuas entranhas e tornarão mais intensa e mais abrasadora a chama infernal em que hás de arder. Acrescenta São Jerônimo que aquele fogo trará consigo todos os tormentos e todas as dores que nos atribulam na terra. Até o tormento do frio se padecerá ali. E tudo com tal intensidade que, segundo disse São João Crisóstomo, os padecimentos deste mundo são pálida sombra em comparação aos do inferno. As faculdades da alma terão também o seu castigo apropriado. O tormento da memória será a viva recordação do tempo que em vida teve o condenado para salvar-se e que empregou em perder-se, e das graças que Deus lhe concedeu e que foram desprezadas. O entendimento sofrerá ao considerar o grande bem que perdeu, perdendo a Deus e ao céu, ponderando que essa perda já é irreparável. A vontade verá que se lhe nega tudo quanto deseja. O desventurado réprobo nunca obterá nada do que quer, e sempre terá aquilo que mais o aborreça, isto é, males sem fim. Quererá livrar-se dos tormentos e desfrutar da paz, mas sempre será atormentado, jamais encontrará momento de repouso. Vamos rezar juntos? Vosso sangue e vossa morte são minha esperança, meu Jesus. Morrestes para salvar-me da morte eterna. E quem, Senhor, recebeu maior parte dos merecimentos da vossa paixão do que este miserável que tantas vezes mereceu o inferno? Não permitais que continue sendo ingrato a tantas graças que me concedestes. Livrando-me do inferno, quisestes que não ardesse eu nas chamas eternas, mas no doce fogo do vosso amor. Ajudai-me, pois, a cumprir os vossos desejos. Se estivesse no inferno, não poderia amar-vos, mas já que ainda posso amar, quero amar-vos. Amo-vos, bondade infinita, amo-vos, meu Redentor, que tanto me tendes amado. Como é que pude viver tanto tempo sem me lembrar de vós? Agradeço-vos, Senhor, não me terdes esquecido. Ao contrário, estaria agora no inferno ou não teria arrependimento dos meus pecados.
Esta dor do coração, por ter-vos ofendido, este desejo que sinto de muito vos amar, são dons da vossa graça, que me auxilia e vivifica. Agradecido, meu Deus, espero consagrar-vos a vida que me resta. A tudo renuncio. Quero pensar unicamente em vos servir e agradar. Imprime em minha alma a recordação do inferno que mereci e da graça que me concedestes. Não permitais que, apartando-me outra vez de vós, volte a condenar-me eu mesmo aos tormentos daquele cárcere. Ó Mãe de Deus, rogai por este pecador arrependido. Vossa intercessão livrou-me do inferno. Livrai-me também do pecado, o único motivo capaz de acarretar-me nova condenação. Ponto terceiro. Todas as penas referidas nada são em comparação com a pena do dano. Até aqui vimos o que vão sofrer os sentidos, os físicos, né, e as faculdades da alma. Agora ele vai tratar da pena do dano. As trevas, a infecção, o pranto, as chamas, não constituem a essência do inferno. O verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. Dizia São Bruno: multipliquem-se os tormentos, contanto que não se prive de Deus. E São João Crisóstomo: se disseres 1000 infernos de fogo, nada dirás comparável à dor daquele. Santo Agostinho acrescenta que se os réprobos gozassem da visão de Deus, não sentiriam tormento algum, e o próprio inferno se converteria em paraíso. Para compreender algo desta pena, consideremos: se alguém perde, por exemplo, uma pedra preciosa que valha 100 escudos. Escudos é uma moeda da época de Santo Afonso. Não sei dizer quanto é que ela valeria hoje, né? Mas imagina aí algo de uma pedra preciosa de hoje em dia. Quanto vale um diamante? Não tenho ideia, mas pensa, é o preço de um diamante que ele está falando aqui. Para compreender algo desta pena, consideremos: se alguém perde, por exemplo, uma pedra preciosa que valha 100 escudos, ou um diamante, sentirá grande mágoa. Mas se esta pedra valesse 200, se ao invés de um diamante fossem 2, muito mais sentiria. Portanto, quanto maior é o valor do objeto que se perde, tanto mais se sente a pena que ocasiona a perda. E como os réprobos perdem o bem infinito, que é Deus, sentem, como diz Santo Tomás, uma pena, de algum modo, infinita. Neste mundo, somente os justos temem esta pena, disse Santo Agostinho. Santo Inácio de Loyola exclamava: Senhor, tudo sofrerei, mas nunca de ficar privado de vós. Os pecadores não fazem caso desta grande perda, porque vivem largos anos sem Deus, mergulhados em trevas. Na hora da morte, entretanto, reconhecerão a grandeza do bem que perderam. A alma, ao partir deste mundo, diz Santo Antonino, reconhece que foi criada por Deus e irresistivelmente deseja unir-se e abraçar-se com o bem supremo. Achando-se, porém, em estado de pecado, Deus a repele. Se um galgo acorrentado vê perto de si esquisita presa, esforçar-se-á para romper a cadeia e lançar-se ao seu encalço. A alma, ao separar-se do corpo, se sente naturalmente atraída para Deus. O pecado, porém, a afasta e arremessa pedras nela. Todo o inferno, pois, se resume nas primeiras palavras da sentença: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos, dirá o Senhor. Não quero que torneis a ver-me a face. Mesmo que se imaginassem 1000 infernos, nada se poderia conceber que equivalesse à pena de ser odiado por Cristo. Quando Davi impôs a Absalão o castigo de que jamais comparecesse diante dele,
Absalão sentiu dor tão profunda que exclamou: Dizei a meu pai que ou me permita ver o seu rosto, ou me dê a morte. Vendo Filipe II que um nobre de sua corte se achava na igreja com pouco respeito, disse-lhe severamente: Não consinto que doravante vos apresenteis diante de mim. E tal foi a consternação e a dor daquele cortesão, que ao chegar à sua casa morreu de pesar. Que será quando Deus despedir o réprobo para sempre? Esconderei dele a minha face e cairão sobre ele todos os males e aflições. Já não sois meus, nem eu vosso, dirá Cristo aos condenados no dia do juízo. É dor imensa para um filho ou uma esposa pensar que nunca tornará a ver seu pai ou seu esposo que acaba de morrer. Se ao ouvir os gemidos da alma de um réprobo lhe perguntássemos a causa de tamanha dor, que sentiria ela ao dizer-nos: Choro porque perdi a Deus e nunca mais o tornarei a ver? Se ao menos o desgraçado pudesse amar a Deus no inferno e conformar-se com a vontade de Deus, mas não. Se o pudesse fazer, o inferno deixaria de ser inferno. Nem poderá resignar-se, nem lhe será dado amar a Deus. Viverá a odiá-lo eternamente, e esse há de ser o seu maior tormento. Conhecer que Deus é o sumo bem, digno de infinito amor, e ver-se forçado a aborrecê-lo para sempre. Sou aquele malvado despojado do amor de Deus, respondeu o demônio quando interrogado por Santa Catarina de Gênova. O réprobo odiará e amaldiçoará a Deus, e amaldiçoando-o, amaldiçoará também os benefícios que dele recebeu: a criação, a redenção, os sacramentos, especialmente os do batismo e da penitência, e, sobretudo, o Santíssimo Sacramento do altar. Aborrecerá todos os anjos e com ódio implacável o seu anjo da guarda, os seus santos padroeiros e a Virgem Santíssima. Malditas serão por ele as três pessoas divinas, especialmente a de Deus Filho, que morreu para salvar-nos, e as chagas, os trabalhos, o sangue, a paixão e morte de Cristo Jesus. Vamos rezar juntos. Vós sois, meu Deus, o soberano bem, o bem infinito, e contudo quantas vezes vos perdi voluntariamente? Sabia que com meus pecados os feria profundamente e perdi a vossa graça, e no entanto os cometi. Ah, Senhor, se não soubesse que morrestes por mim cravado numa cruz, não ousaria pedir e esperar o vosso perdão. Ó Pai eterno, não olheis para mim. Contemplai, porém, vosso Filho amado, que vos pede misericórdia por mim. Ouvi-o e perdoai-me. Já há muitos anos que mereci estar no inferno, sem esperança de amar-vos, nem de recuperar a graça perdida. Detesto, meu Deus, de todo o coração, as injúrias que vos fiz, renunciando à vossa amizade e desprezando o vosso amor por indignos prazeres deste mundo. Antes tivesse morrido 1000 vezes. Como pude ser tão cego e tão insensato? Agradeço-vos, Senhor, o tempo que me dais para remediar o mal que cometi. Já que por vossa misericórdia não estou no inferno e posso amar-vos ainda, desejo amar-vos, meu Deus. Não quero adiar por mais tempo minha sincera e firme resolução. Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos, minha vida e meu tesouro, meu amor e meu tudo. Recordai-vos sempre, Senhor, do amor que me tivestes, e fazei que sempre tenha presente o inferno em que devia estar, a fim de que este pensamento me incentive no vosso amor e me anime a repetir 1000 vezes que vos amo verdadeiramente. Ó Maria, Rainha, Esperança e Mãe Nossa,
Se estivesse no inferno, já não vos poderia amar. Mas agora vos amo, minha mãe, e espero que jamais deixarei de amar a vós e ao meu Deus. Ajudai-me e rogai a Jesus por mim. Acho que com todas essas considerações até aqui, todos nós temos concluído que ficar longe de Deus nessa vida é um mau negócio. A conta não fecha, né? É o tipo, às vezes, por um nada nessa vida a gente perde a eternidade inteira. A gente perde a Deus por toda a eternidade. Isso não é bom. Eternamente não é bom, não é? Vamos então rezar, concluindo este nosso instante de retiro quaresmal diário. Vamos rezar, colocando nas mãos de Nosso Senhor as nossas vidas. Vamos interceder pelas santas almas do purgatório, pelas almas dos nossos entes queridos falecidos. Vamos pedir a intercessão deles, que rezem por nós junto com todos os santos do céu e com todos os anjos, que rezem por nós, pela nossa família, por aqueles que nos são próximos, por todos os que vivem neste mundo, pela nossa conversão, salvação e santificação. Vamos rezar também por aqueles que estão longe de Deus, distantes dele, fazendo um caminho que pode se tornar um caminho sem volta, um caminho totalmente distante de Deus para a eternidade toda. Ninguém merece o inferno, assim. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. O inferno não deveria ser o lugar para onde nós vamos. Nós somos feitos para o céu. Deus nos fez para a felicidade eterna com Ele. Que nossas escolhas então nos ajudem, né? Que façamos boas escolhas para que possamos estar com Deus no céu, quando chegar a nossa vez dele nos chamar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa morte na cruz remistes o mundo, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, todos os santos mencionados por Santo Afonso nessa consideração que meditamos hoje, e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e a nossa Mãe Maria Santíssima, e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos assim mais esse nosso instante diário de retiro quaresmal. Estamos nos aproximando já do tempo da Paixão. Amanhã é o sábado da quarta semana, domingo já quinta semana da Quaresma. A liturgia já nos move, né, para um tempo muito mais introspectivo, para essa realidade que nós estamos para viver, mergulhar nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da Semana Santa, que já se aproxima, com o Domingo de Ramos daqui 2 semanas. Né? Então, se você ainda não se confessou, faça o seu exame de consciência, faça um bom exame de consciência, sabe? Lá no site do Padre Paulo Ricardo tem um bom roteiro, né? Lá no site da Biblioteca Católica também tem um bom roteiro, bons roteiros, né? Lá no aplicativo deles, o Capela, tem vários roteiros, inclusive montados, né, por grandes santos da Santa Igreja, da nossa Igreja, para que nós possamos fazer uma boa confissão que que sacramente a nossa decisão de romper definitivamente com uma vida de pecado, uma vida de distância de Deus, para sermos amigos dele, né? Amigos dele nessa vida e com a ajuda dele por toda a eternidade. Não deixe de se confessar. Não deixe de se confessar. Prepare-se bem. Vai fazer muito bem para você e para aqueles que estão ao seu redor, agora e pela eternidade. Muito bem. Com a graça de Deus, nos veremos amanhã em mais um instante diário do nosso retiro quaresmal. Deus abençoe você e a sua família e todas as suas necessidades materiais e principalmente espirituais. Aquelas que você conhece, que você sabe dar nomes, e também aquelas que você provavelmente não faz nem ideia que precisa, mas que Nossa Senhora, como mãe, está atenta ali, cuidando de você. Peça para ela sua ajuda e ela com certeza vai dar para você o que você precisa. Deus te abençoe. Até breve. Tchau, tchau.